que disse esse especialista aqui? Senhor Rômulo Saraiva, a conta mirabolante do INSS sobre a revisão da vida toda. Vocês estão vendo que não sou só eu, né? Rômulo Saraiva, olha só, ele é professor, advogado e especialista em Previdência Social pela Escola Superior da Magistratura Trabalhista da 6ª Região e pela Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pernambuco, colunista da Folha de São Paulo e mestre em Direito Previdenciário pela PUC. Olha só, ó o gabarito, né? Vamos ver se ele é contra ou a favor da revisão da vida toda. Vamos ver, com um gabarito desse, anos de estudo, muito investimento, até de dinheiro, tudo, super gabaritado, Rômulo Saraiva. Vamos ver se ele é contra ou a favor da revisão da vida toda. Isso aqui eu dou os créditos ao Conjur, tá certo? Conjur, né? Consultor jurídico, conjur.com.br, um dos maiores portais jurídicos. Eu dou total crédito ao Conjur e ao grande professor e advogado Rômulo Saraiva, que com um currículo desse, pessoal, mestre em direito previdenciário, especialista aqui 2 vezes, né? Eu fiz também escola da magistratura, a minha foi no Paraná, então gabaritado, colunista, Folha de São Paulo, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, enfim, vocês já viram que é fera, né, pessoal? E vamos ver se ele é contra ou a favor da revisão da vida toda. Criado na reforma do Judiciário, com a emenda constitucional número 45 de 2004, a repercussão geral surgiu com o objetivo de ser uma espécie de peneira processual, a fim de que o STF, o Supremo Tribunal Federal, não perca tempo com a análise de qualquer demanda, mas somente com aquelas que tenham relevância jurídica, política, social e econômica. Muito bom! Embora todos os requisitos devam coexistir, parece que a questão econômica se sobressai aos demais. Olha só o que ele já disse aqui pra gente, hein? Todos os requisitos devam coexistir. Então o STF ele tem que analisar o jurídico, o lado político, social e econômico, né? Embora todos os requisitos devam coexistir, parece que a questão econômica se sobressai aos demais. Olha só, por melhor que seja o direito, tem-se observado que o impacto financeiro pode ter maior apelo, a depender do ministro que irá julgar o caso e principalmente se o réu for a Fazenda Pública. Fazenda Pública pessoal, a União. O INSS ele não tem autonomia financeira, ele não tem dinheiro próprio, ele não tem um patrimônio próprio. Quando você ganha um processo contra o INSS, você não vai lá penhorar um computador do INSS. Você vai fazer o quê? Você vai receber da União, por meio de RPV ou precatório. Então, isso é a Fazenda Pública. Por isso que eu disse que o INSS tem prazo em dobro, porque a Fazenda Pública tem prazo em dobro, entendeu? Então, olha só, por melhor que seja o direito, tem-se observado que o impacto financeiro pode ter maior apelo a depender do ministro que irá julgar o caso, hein? E principalmente se o réu for a Fazenda Pública. Atento a esse detalhe, não é por outra razão que o INSS tem nos últimos anos se empenhado em enaltecer no STF o impacto econômico de suas demandas. O INSS está se empenhando, está se esforçando para trazer o impacto econômico, porque outro argumento já não tem mais, né, pessoal? No julgamento da revisão da vida toda, tema 1102, não foi diferente. Mas, desta vez, os representantes do Instituto exageraram um pouco na matemática utilizada, quando inicialmente tinham apresentado o impacto financeiro já supervalorizado de 46,6 bilhões de reais e posteriormente esse valor subiu para a incrível marca de 360 bilhões de reais. Meu Deus, vocês viram? Não preciso colocar de novo o currículo do Dr. Rômulo Saraiva aqui, né, pessoal? Não preciso colocar o currículo dele de novo aqui. Vocês viram, né? Super preparado, um profissional atuante. E olha só o que ele disse aqui, hein? O INSS só quer focar no lado econômico, no impacto econômico, e desta vez os representantes do Instituto exageraram
Um pouco, né? Um pouco ele ainda foi bonzinho aqui, né, pessoal? Eles já tinham apresentado um impacto financeiro que já era supervalorizado. O 46 bilhões já está supervalorizado. E, posteriormente, esse valor ainda conseguiu subir para a incrível marca de 360 bilhões de reais. Meu Deus do céu, né, pessoal? Não é a primeira vez que os cálculos mirabolantes do INSS são trazidos a público, em tom sensacionalista e sem uma demonstração analítica convincente. Não é a primeira vez que o INSS faz esse sensacionalismo. Em 2019, foi dito que a reforma previdenciária tinha um déficit de 319 bilhões de reais. Alguém aqui acreditou? Alguém aqui acreditou nesse argumento? Para acabar com o direito dos aposentados? Alguma reforma, aí eu concordo que teria que ter sido feita. Alguma reforma eu até concordo. Agora, piorou demais, né, pessoal? Piorou demais. Teve aquela corrida em 2019 para o pessoal se aposentar. E quem não se aposentou, né, viu outras regras aí. Então, já na época foi apresentado um impacto de 319 bilhões de reais. Na época, o presidente Jair Bolsonaro não perdeu tempo e pressagiou que ela de fato seria necessária, sob pena de não sobrar dinheiro para pagar os salários. Desconfiada da credibilidade da conta, foi montada uma CPI da Previdência, que estudou por meses e chegou à conclusão da inexistência de déficit e artificialização dos cálculos. Atenção para esse parágrafo. Então, lá na época, em 2019, né? Estamos num déficit de 319 bilhões de reais. A Previdência vai quebrar o Brasil. Já falavam isso em 2019, agora quer falar de novo que a Previdência vai quebrar o Brasil. Ou a revisão da vida toda vai quebrar o Brasil. Já fala, e é o mesmo argumento lá atrás, pessoal, para passar essa reforma da Previdência, né? E aí, desconfiada dessa credibilidade da conta, falou, será que é isso aí mesmo? Foi montada uma CPI da Previdência. Vamos apurar. Se for isso mesmo, beleza, né? Mas vamos apurar. Estudou por meses. E qual que foi a conclusão da CPI da Previdência? Tem gente que não lembra certinho, mas chegaram a uma conclusão da inexistência de déficit. O que é o déficit? É quando você arrecada menos do que você gasta. Por exemplo, você ganha R$2.000 aí na sua casa. Só um exemplo. Mas você gasta remédio, moradia, transporte, alimentação, ajuda o netinho. Você gasta R$2.500. Você tem um déficit é uma palavra aí, né? Déficit de R$500. Então, o que eles falavam lá atrás? A Previdência tem um déficit, né, de 319 bilhões de reais. Ou seja, ela arrecada, só que ela gasta mais do que ela arrecada. E a diferença do que ela gasta mais seria de 319 bilhões de reais. Será? Com tantos brasileiros pagando mês a mês a sua contribuição, com essa reforma da Previdência, até os aposentados continuam contribuindo. E também questão da desaposentação, né? Quem já se aposentou, mas continuou trabalhando, meu amigo, você continuou contribuindo. E artificialização dos cálculos. O que é artificial? Você compra lá aquele suquinho em pó. Sabor artificial de morango. Sabor artificial. É um sabor que não é a realidade. Artificialização dos cálculos. Desta vez, para avalizar o argumento econômico nos autos do recurso extraordinário 1.276.977, isso aqui é o número do recurso extraordinário, né, do tema 1102, o INSS juntou duas notas técnicas criadas unilateralmente que serão objeto de análise. Então, o que é unilateral? Quando é bilateral, dois lados. Unilateral, um lado só. Só o INSS que criou essa nota técnica. Ele não chamou as outras partes, falou, gente, vamos ver os números. Não, ele só foi lá e soltou os números de forma unilateral. A primeira nota técnica, 4.921 do Ministério da Economia, criado em 2020, resume apertadamente em 2 páginas
que, se os ministros do STF julgarem favoravelmente a revisão da vida toda, o impacto financeiro seria da ordem de 46,4 bilhões de reais aos cofres públicos. Elaborado por equipe interdisciplinar com assinatura do Coordenador-Geral de Estatística, Demografia e Atuária da Previdência Social, o documento prevê, no caso de aceitação da tese, a qual permitiria a revisão do valor dos benefícios com base em todos os valores de contribuição realizados antes de 94, haveria um impacto financeiro de 3,6 bilhões de reais em 2020, acrescidos com 16,4 bilhões de reais com pagamentos de prestações passadas e mais 26,4 bilhões com pagamento de prestações futuras, totalizando um montante de 46,4 bilhões de reais ao longo de 10 anos em valores reais de 2020. Em 2022, na véspera do julgamento pelo STF, o INSS se arrepende do cálculo de outrora, o cálculo apresentado, e apresenta nova conta sem assinatura de qualquer atuário. Então, antes, teve até alguém que assinou. Essa nota técnica aí de 2022, quando? Que dia que ela foi trazida? Na véspera do julgamento, no último dia ali de julgamento do STF. Misteriosamente, ele solta uma nota, avisa a imprensa para a imprensa noticiar, e ninguém assinou essa nota, sem assinatura de qualquer atuário. E, misteriosamente, o valor salta de 46 bilhões, que já era um número inflado, para 360 bilhões de reais, aumentando em quase 8 vezes mais a estimativa inicial. Segundo a nota técnica, vai deixando o like aqui, pessoal. Segundo a nota técnica número 12 de 2022, DIRBEM e INSS, o novo cálculo foi elaborado, considerando os pagamentos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, teríamos um montante aproximado de 120 bilhões de reais de pagamento imediato. Projetando uma expectativa de vida média dos beneficiários com benefícios ativos em 15 anos, ter-se-ia a estimativa de 360 bilhões de reais. Do nada tirar esse número. Além do infalível argumento econômico, neste caso sobreprecificado, nas entrelinhas da nova versão veio uma porção de apelo emocional, ao mencionar que a revisão, cujos segurados já pagaram previamente por ela, iria criar um colapso na Previdência Social. A equipe técnica do INSS profetiza que a manutenção da decisão do Supremo Tribunal Federal resultará no colapso do atendimento do INSS. Oh, meu Deus, que dó! Impactando diretamente no sustento de beneficiários, bem como impedirá o cumprimento do acordo firmado entre o INSS, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União no recurso extraordinário número 1.171.152. Pessoal, eu vou fazer um vídeo só sobre esse acordo firmado, Nós já fizemos vídeo sobre o que foi o acordo, mas nós vamos fazer um vídeo se o INSS está cumprindo esse acordo. Então, ele usa de argumento falando, não vai dar para cumprir esse acordo, mas já está atropelando, já está descumprindo esse acordo. Mas eu vou deixar para outro vídeo. Inscreva-se nesse canal, continua aqui comigo, para a gente não perder o foco da revisão da vida toda. E ainda ocasionará despesa extra no orçamento da Previdência Social, podendo impactar, inclusive, em outros setores governamentais. Meu Deus! Agora, até outros setores vão sofrer. Coitado. É culpa dos aposentados que estão tirando dinheiro dos outros setores governamentais. Que absurdo, né, pessoal? Vamos continuando aqui. Poucos dias depois do documento ser juntado ao processo no STF, o presidente Jair Bolsonaro aproveita a oportunidade para tirar uma casquinha do argumento econômico e dramatiza de que a revisão da vida toda, caso aceita, irá quebrar o Brasil. Dramatizou que a revisão vai quebrar o Brasil, aumentando o coro econômico emotivo,
A Advocacia Geral da União, a AGU, também se pronunciou publicamente em nota que a revisão causaria impacto de 360 bilhões de reais ao cofre da Previdência Social. Então, ninguém tinha assinado essa nota, ninguém teve nem coragem de assinar essa nota técnica de 360 bilhões, só soltaram aí na mídia. Aí depois o presidente dramatizou, conforme o artigo aqui do Dr. Rômulo Saraiva, né? E aumentando esse coro, a AGU. Aí a AGU assinou, né? Se pronunciou publicamente da nota de 360 bilhões. Como normalmente os casos que chegam ao Supremo não admitem dilação probatória, ou seja, não admite uma extensa produção de provas, as contas mirabolantes apresentadas pelo INSS não serão auditadas pelas partes ou analisadas por um contador da Justiça. Por quê? Foram feitas unilateralmente e o Instituto, ao redefinir valores exorbitantes, sequer se deu ao trabalho de explicar com o mínimo de bom senso, na segunda nota técnica, o porquê de uma diferença tão alta em relação ao primeiro cálculo feito por ele mesmo. Então não é, além da questão de não explicar como que se chegou ao número de 360 bilhões, não explicou nem por que esse número é 8 vezes maior do que a nota técnica que eles mesmos emitiram. Entenderam? Eles já tinham os dados, soltou lá 46 bilhões, que já era inflacionado, aí vem com 360 bilhões e nem eles se deram a explicar com o mínimo de bom senso, ó. Explicar o mínimo de bom senso, né? Explicar só um pouquinho. Explica aí brevemente, mais ou menos. Não. Nota técnica 4.921 de 2020. Apresentada com o objetivo de avaliar os impactos financeiros e operacionais da chamada revisão da vida toda, essa nota técnica é supervalorizada, pois adota uma premissa totalmente equivocada. É que, na sua exposição de motivos, explica-se ter usado uma amostragem irreal, já que a avaliação do impacto considerou as concessões a partir de 2009, universo de beneficiários passíveis de terem seus benefícios recalculados, quando, na verdade, em razão do prazo decadencial de 10 anos, a estimativa não deve contar com tal contingente. Ora, se for aceito o prazo decadencial, assim como vem sendo aplicado, se vamos supor que o STF não se manifeste em nada sobre prazo decadencial, ora, como é que o INSS quer considerar a partir de 2009? Então o INSS ou está fazendo uma prova contra si mesmo e tá deixando a decadência de fora e está permitindo qualquer um entrar com a revisão da vida toda, ou está inflacionando esses números aí de forma incorreta, não é verdade? Como essa matéria é uma tese relativamente nova, quem resolveu inaugurar sua discussão no judiciário brasileiro encontrou muito revés e, portanto, poucos conseguiram fazer com que seus processos perdurassem por tanto tempo até hoje. Então tem gente que entrou com a revisão da vida toda lá atrás, antes da decisão do STJ, e tinha juiz que concedia, tinha juiz que não concedia. Mesmo recorrendo, né, encontrou muito revés, né, encontrou muita decisão contrária ao pedido. E teve processo que, até pelo prazo, foi transitado em julgado, ou seja, não coube mais recurso. Então, quem lá entrou, tirando questão de decadência, quem entrou lá atrás, são poucos que conseguiram fazer com que seus processos perdurassem por tanto tempo até hoje. Este dado é importante, pois, conforme o item 6 da nota técnica 4.921, quanto mais antiga a concessão da aposentadoria, maior o percentual de incremento na média global. Quem se aposentou em 2012, antes de completar 10 anos de aposentadoria, teria, conforme o estudo, majoração de 4,91%, quase 5% na média global de aumento. Isso aqui é uma média, né? Que tem gente que vai dobrar, vai triplicar a aposentadoria e tem gente que não. Então, na média, né, segundo dados do próprio INSS, já quem se aposentou em 2019 teria um aumento de 2% na média. É o que eu falei, tem gente, assim como tem gente que vai aumentar 4, 5 vezes a aposentadoria, são os casos lá de 200 mil reais de atrasados, vai ter gente que não vai ter
esse direito, né? Então, na média, é que daria esses números. Então, mesmo que por amostragem, né? No entanto, não se pode acreditar que todas as pessoas com aposentadorias mais antigas tomaram a iniciativa de acionar o judiciário dentro do prazo. E mesmo este sendo respeitado, precisaria avaliar se a revisão da vida toda valeria a pena para o seu caso concreto, já que a maioria das pessoas não consegue se beneficiar dela. Nossa, doutor, eu não sabia disso. Então isso quer dizer que a revisão da vida toda não é para todo mundo? É, pessoal, revisão da vida toda não é para todo mundo. A revisão da vida toda é uma ação de exceção. Ah, toda regra tem sua exceção. O que isso quer dizer? Ação de exceção, que não é para a maioria das pessoas. É só para quem foi prejudicado, para quem cumprir os requisitos, para quem tiver contribuições anteriores a 94. Não é para todo mundo. A própria amostragem, isso aí que a gente está falando desde sempre, pessoal. A própria amostragem usada pelo INSS, ao usar o quantitativo de 108.396 pessoas, diz que apenas 33.915 dos aposentados poderiam ser beneficiados com a revisão da vida toda, cerca de 1/3 do número total, o que corrobora que a revisão da vida toda é uma ação de exceção minoritária. Então, são 36 milhões de aposentados e pensionistas. O INSS usou uma amostra de 108 mil pessoas. E mesmo entre essas que ele analisou, apenas 33.915 poderiam ser beneficiados. Isso que ele nem fez os cálculos. Entenderam? Então, o próprio INSS dá um tiro no pé aqui falando que 1/3 do número total poderia ser beneficiado ainda, teria que fazer os cálculos. Isso mostra que é uma ação minoritária, não é nem para a maioria da população. Entenderam? Outra distorção no cálculo do INSS é considerar que metade dos benefícios, metade dos elegíveis da revisão da vida toda irá ajuizar a ação. Será que é todo mundo que vai ajuizar a ação? Será que metade, pelo menos, vão ajuizar a ação? No item 12 da nota, é apontado que existem 3.045.665, né? Então 3 milhões de aposentadorias por tempo de contribuição ativos desde 2009. Supondo que metade deles venham a solicitar a revisão, o custo operacional estimado seria de 1,6 bilhão de reais com as revisões. Supondo que metade dos aposentados e pensionistas que tiverem direito entrasse com a ação. Além da variável da decadência, a falta de acesso à comunicação, o desinteresse em procurar um advogado para um litígio judicial, entre outras razões, são fatores que sinalizam que somente uma minoria de prejudicados resolvem efetivamente reparar os seus direitos. É isso mesmo, pessoal. Primeiro tem a questão da decadência. Se não for derrubada, é isso aí. 10 anos a contar do seu primeiro recebimento. Ah, doutor, eu me aposentei em 2009, só que eu entrei em 2019. Então, se seu processo está correndo, você está tranquilo. Entenderam? Agora, eu me aposentei em 2005. Quero entrar agora com a revisão da vida toda. Procure um profissional especialista, porque existem outras revisões que podem ser possíveis para o seu caso. Deixa um profissional analisar. Só que aí a revisão da vida toda, nesse caso aqui, né? Nesse caso até o momento, 10 anos a contar do seu primeiro recebimento. Aí vai ter lá, vão ter outras revisões, né? Tem muitas revisões de aposentadoria, algumas precisam respeitar o prazo decadencial de 10 anos, outras não. Então procura um profissional aí, né, que você consegue resolver muita coisa sem sair de casa. Então, além da questão da decadência, tem a questão da falta de acesso à comunicação. Você que está me assistindo, parabéns por estar aqui. Você é um privilegiado. Por isso que eu peço para você deixar o like, porque esse vídeo chega para mais pessoas. É isso mesmo, pessoal. Muita gente não sabia. Tem gente chegando agora perguntando o que é a revisão da vida toda. Realmente, você não tem obrigação de saber. Você não é um profissional do direito. Normal não saber disso. Só que vai ter gente... Você agora está sabendo o que é. Você está sabendo que o INSS não considerou suas contribuições anteriores a 94. Mas
vai ter gente que mesmo assim ainda não sabe. Entenderam? Além disso, outro fator, o desinteresse em procurar um advogado para um litígio judicial. Isso é realmente... Isso é preocupante. Porque assim, claro, né, vai ter gente que procurou lá um advogado, o advogado queria cobrar 4 mil reais, 3 mil reais, 2 mil reais. Normal, cada colega vai trabalhar de uma forma. Mas vai ter gente, eu entendo, que vai ter gente que não vai ter todo esse valor. Então, isso gera um desinteresse em procurar um advogado para um litígio judicial, né? Mesmo sabendo, agora você sabe que você pode resolver tudo sem sair de casa, não vai ter audiência, os processos são eletrônicos, feitos pela internet, entenderam? Então, por exemplo, o nosso escritório aqui, nós procuramos trabalhar dentro da realidade dos brasileiros. Tem o custo do contador especialista, porque aí o contador, ele, né, realmente ele tem que atualizar cruzeiro, cruzado novo, fazer todos os cálculos. Perfeito. Contador especialista tem que fazer. Só que a gente trabalha dentro da realidade. Mas eu não vou julgar os outros escritórios. Cada um trabalha da sua forma. Nosso mercado é livre, né? No sentido de assim, gente, né? A OAB coloca a tabela para ter o referencial e precisamos respeitar a tabela, mas não precisa cobrar tudo que está na tabela, né? A OAB permite cobrar até 50% dos atrasados, entendeu? Que, por exemplo, nós já não fazemos. Então, a OAB permite ficar cobrando sobre as suas próximas parcelas de aposentadoria. E aí, como é que fica o aposentado sem, né? Então, assim, eu não vou falar dos outros colegas, eu vou falar do que a gente faz, do que a gente acredita ser correto. Mas existem diversos profissionais muito competentes por aí, no Brasil inteiro, inclusive o próprio Dr. Rômulo Saraiva, entre outros, entendeu, pessoal? Então, assim, tem espaço para todo mundo. Quem está errado é o INSS. Mas vamos continuando aqui. Entre outras razões, né? Essas são só algumas razões que não é todo mundo que vai entrar com processo. Isso são fatores que sinalizam que somente uma minoria de prejudicados resolvem efetivamente reparar os seus direitos. E isso na nota técnica 2020 já rebatida. Agora vamos para essa outra nota técnica de 2022 DIRBEN INSS. A principal diferença da nova versão é que ela considera uma projeção de gastos para 15 anos, enquanto que a outra estimava em 10 anos. No entanto, o INSS não apresenta uma justificativa plausível deste incremento de 5 anos encarecer o resultado em cerca de 8 vezes mais. Se antes os números já estavam inflados indevidamente, essa nota técnica de 2022 abusa de amostragens inverossímeis. Chama atenção o fato de que o novo estudo elaborado pelo Instituto tenha considerado na conta benefícios cessados e suspensos, como se verifica no item 7. Benefícios ativos, 14.887.000, valor 38 milhões. Benefícios cessados, 36 milhões, quase 37 milhões de benefícios cessados. O pessoal já não recebe mais, ou faleceu, não tem mais pensionista. Cessado, acabou, tá arquivado. Colocaram 84 milhões de reais para benefício cessado, que ninguém recebe, não tem mais pensionista, não tem mais ninguém recebendo esse benefício. Nem vai entrar com revisão, não tem nem direito. O INSS colocou no cálculo 85 milhões para esse pessoal aí. Benefícios suspensos, 60 mil benefícios suspensos e, atenção, 193 milhões de reais para benefício suspenso. Do nada. Então, benefícios ativos, 14 milhões de benefícios ativos vão receber 38 milhões de reais. Agora, 60 mil benefícios suspensos, não é 60 milhões, 60 mil benefícios suspensos vão receber 193 milhões de reais. Alguém entendeu esses números aqui? Total, 51 milhões de benefícios. O próprio INSS, em janeiro deste ano, falou, né, isso são dados públicos, que existem 36 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. Como é que a revisão da vida toda vai melhorar 51 milhões de benefícios?
Aí chegou nesse valor de 123 milhões só de pagamento imediato. Ora, pela simples razão de não saber se os benefícios cessados ou suspensos serão restabelecidos, e se forem, qual a quantidade de pessoas que poderiam ser agraciadas pela nova revisão, é temerário colocar na amostragem que tais benefícios sejam considerados para fins de interesse de agir da revisão da vida toda. A nota não revela há quanto tempo o benefício está cessado ou suspenso. Nunca é demais lembrar que uma das maiores causas de cessação e ou suspensão é justamente a ocorrência da morte do titular, quando o pagamento é paralisado por ausência da rotina da prova de vida, gerando suspensão ou cessação, além das demais hipóteses de fraude, não comparecimento em perícia, prisão e outras inconformidades. Então, por que um benefício é cessado, na maioria dos casos? É porque morreu, a pessoa morreu. Não tem mais benefício para receber. Ela não vai entrar com a revisão da vida toda. Agora, claro, um pensionista, sim. O STJ decidiu que pensionistas podem entrar com revisão de aposentadoria do falecido. Show! Agora, pensionista é um benefício ativo. Já está contabilizado lá no benefício ativo. Isso aqui é quando é cessado e não tem mais ninguém para receber. O INSS foi deveras sucinto ao explicar como chegou nessa nova conta. São praticamente 4 parágrafos, sem detalhar as características dos dados coletados e sua discriminação analítica. Apenas foi inserido o resultado consolidado. Então, emitem uma nota no último dia de julgamento, soltam para a imprensa 360 bilhões e em 4 parágrafos eles nem explicam como que eles chegaram nesses números. Ao proceder dessa forma, contabiliza situações que não deveriam compor o cálculo, principalmente quando o INSS diz que usou todos os benefícios concedidos após 99, sem destacar os que estavam caducos, e os benefícios cessados, suspensos ou com limitação ao teto. Se você recebe o teto da Previdência, você já não vai ter direito à revisão. Você vai revisar para onde? Não é verdade? Ninguém recebe mais que o teto. Então eles colocaram todo mundo. Aproveitando-se de que o aspecto econômico tem forte apelo social e exerce significativa influência nos julgadores, o INSS, no caso do tema 1102, não foi coerente ou mesmo honesto na apresentação dos números deste impacto financeiro, já que incluiu hipóteses que apenas servem para inflar o resultado final, além de não ter trazido detalhes da amostragem utilizada. Então, nem a amostragem que eles concretamente utilizaram, eles trouxeram detalhes. Também é omitido na nota técnica a revisão da vida toda é uma das poucas situações em que o aposentado já pagou previamente por aquilo que ele busca revisar no judiciário. O dinheiro já está lá, pessoal. A possibilidade de usar regra mais benéfica consiste no direito de o segurado resgatar contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94, embora já devidamente contribuída na época, para que possa se somar ao restante das contribuições usadas na base de cálculo do benefício. Se essa operação aumentar o valor do benefício, a revisão da vida toda convém àquele interessado. De 99 a 2022, o INSS, quando descarta as contribuições anteriores a julho de 94, termina ocasionando um enriquecimento ilícito em favor da autarquia. Um enriquecimento... O que é um enriquecimento ilícito? É um enriquecimento sem causa em favor da autarquia, em favor do INSS, já que recebeu o dinheiro pela contraprestação previdenciária, mas não pagou na mesma intensidade. A equipe da Previdência Social foi totalmente silente em explicar o quanto o Instituto ganhou nessa inércia e continua ganhando até hoje. É o que eu falo, precisamos abrir a caixa preta do INSS. Eles não falaram quanto que eles ganharam nessa brincadeira de jogar fora suas contribuições anteriores. Jogar fora não, né? Colocar no bolso, né? Colocar no bolso. As atuais concessões continuam desprezando os salários anteriores a julho de 94. Se o INSS faz um balanço do impacto financeiro, deveria ser natural que ele apontasse o quanto está lucrando
em desprezar contribuições pagas pelo trabalhador. O INSS só fala do rombo. E o déficit, o rombo. E o dinheiro? Quanto que o INSS já não lucrou? Como possivelmente esses cálculos não serão auditados ou refutados, o INSS tentará sensibilizar os ministros do STF e toda a sociedade em querer transparecer que a revisão implicará em prejuízo nas contas públicas, quando, na verdade, todo o dinheiro já foi devidamente recolhido pelo segurado. Agora é fácil falar, querem quebrar o Brasil, é culpa dos aposentados, querem colocar nas costas dos aposentados uma culpa que ele não leva. Você, aposentado, pensionista, você carregou o Brasil nas costas. O trabalhador nesse país que carrega o país nas costas. O problema é que esse ativo financeiro está na posse do INSS, que reluta em devolver aos milhares de beneficiários, se valendo de argumento apelativo e de uma conta estruturalmente fajuta. Tá aqui na tela, pessoal. Tá aqui na tela. Rômulo Saraiva, mais uma vez, dou os créditos ao Conjur, né? Consultor jurídico, conjur.com.br, um portal jurídico fenomenal. E quem escreveu esse artigo, Rômulo Saraiva, professor, advogado, especialista em previdência social e especialista pela Escola da Magistratura Federal, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pernambuco, colunista da Folha de São Paulo e mestre em Direito Previdenciário pela PUC. Então, um artigo corajoso e que trouxe aqui essa lambança que o INSS fez com os números da revisão da vida toda. Ficou alguma dúvida? Eu quero que você me diga. Chegou a hora de você participar aqui comigo. Comenta aqui. Doutor, eu acredito nos números do INSS. Tem alguém que acredita? Ou então comenta, eu não acredito nos números do INSS e nunca acreditei.